Gisele, tudo bem? Tudo bem nesse frio de Curitiba? Pois é, aqui dá para ver a diferença cultural e climática, né? É verdade, muito legal isso. Tá bom. Vamos para o nosso terceiro episódio, então, Vamos da lá. nossa série Terapia Familiar e Dependência Química Isso, nos bastidores. A gente tinha falado na conversa passada sobre conversar sobre combinados, isso. acordo terapêutico, que você É, falou, e alguma coisa de protocolo, certo? isso, exatamente. Tá bom. Eu tinha ficado me coçando na conversa passada para mostrar um esquema que Então eu uso mostra. algumas vezes assim, que É, funciona muito bem com os pacientes, isso é que é muito bom. justamente na situação que para mim é mais rara, assim, mas é que quando o paciente também, o filho, né? Isso é muito, funciona muito bem com o filho, tá? Uhum. Quando o filho está disposto também e falando abertamente que ele quer parar de usar droga, tá falando, também quero parar de usar. Então ele vem para a sessão junto, para a gente construir juntos, né? Ele com a família e eu, um projeto terapêutico para o tratamento dele. E aí tem uma explicação. Isso aqui eu vou dar a parte padrão assim, né, disso. Vou compartilhar a tela aqui. Obviamente, para cada caso tem nuances, né? Então, isso aqui é Claro. só um exemplo, mas que funciona muito bem. Que eu explico para a família o seguinte: até vai me questionando aí, Gisele, ou Tá? Não, comentando já claro. para. Fica tranquilo. Eu explico para a família que existem dois tipos de tratamento. Tá? Um tratamento é o ambulatorial e outro tratamento é de internação. Tá? Beleza. E o que eu explico? O ambulatorial é que, né, não está envolvido, não está numa clínica de recuperação, mas está em consultórios, né, avulsos, digamos assim, né, de profissionais Uhum. independentes. Né, internamento quando está numa instituição fechada, né, em que todos os profissionais que atendem ele estão ali trabalhando para aquela instituição. E que aqui no ambulatorial a gente poderia incluir, né, de acordo com a necessidade do caso, né, por exemplo, um psiquiatra. Escrever com esse lápis aqui é triste, né? A gente Um, volta ao jardim de infância, né? A gente é, trabalha a humildade, né? Sempre bom. um psiquiatra, psicólogo, é, enfim, pode ter TO, grupos, o que for necessário para o caso, né? Grupos da QNA, Acompanhante terapêutico, não sei se você acompanhantes. usa aí. Então, aqui a gente não tem profissionais capacitados para isso, infelizmente. A Adriana fala que Nossa, é uma bom área saber. extremamente carente aqui, que com certeza com muito campo. Tem clínicas que se propõem a fazer acompanhamento terapêutico, tá, e profissionais, mas o que eu observo na prática, assim, é que, por exemplo, eu conheci o trabalho do pessoal da Greenwood lá de São Paulo, né, que tem muito forte na questão de AT, Uhum. assisti algumas palestras e conteúdos e relatos do pessoal de AT de lá, mas assim, é outra realidade, né? Aqui a gente tem Sim, acompanhantes, né? Lá são acompanhantes terapêuticos, né? Aqui são acompanhantes, né? Que fazem às vezes entendi, eu vejo que é bem diferente assim, né? Até entendi. na época que eu assisti até me veio à mente a ideia assim, é um psicólogo itinerante, né? O acompanhante terapêutico deles. Né, que é um acompanhante, né? Até pode ser profissional, tal, mas Entendi. não tem a metodologia, a estratégia do acompanhamento terapêutico. Aqui no Rio, a gente deu o nome de terapeuta externo, Ah, olha que legal. Perfeito, é isso psicólogo aí, né? externo, sabe? Uhum, Interessante, é para fazer isso. Que legal. você, é parecido aí com a tua Sim. ideia de itinerante. Então, sentimos falta disso aqui, tá? Mas com certeza entra também nesse modelo ambulatorial. Então, vai usar os recursos que forem, e daí eu coloco. Então, vamos imaginar, a gente está na sessão lá, o paciente fala assim: não, eu quero parar de usar droga. Né? Tá, você quer mesmo, tá? Mas então você quer e não deve estar, não está conseguindo agora. Né? Então, a gente vai estruturar e tua família vai te ajudar a conseguir isso. Né? E os Hum? pais também estão de acordo com isso. Eu coloco como base daí, porque assim, a relação vem se desgastando, né, entre os pais e ele normalmente, Aham, por desconfiança, por atrito, por aquela coisa de acusação, super preocupação dos pais, e vai gerando todo aquele ciclo, né, familiar da dependência química, assim, de tensão e super controle. E daí eu coloco a proposta primeira de fazer como base do tratamento ambulatorial uma rotina de exames toxicológicos, tá?
Porque é bom para a relação deles, que evita o esgarçamento da relação. É bom para os pais, que eles se apoiam em algo concreto para eles ficarem tranquilos. E é bom para o paciente, porque ele pode, né, usar isso a favor de os pais não ficarem o tempo todo desconfiando em cima dele. Falar, olha, eu tô fazendo E minha eles parte, tá entendem, aqui. Rafael, assim, a tua experiência com os pacientes, eles aceitam esse exame toxicológico ou eles resistem? Como é que é a tua Então, experiência aí? depende. Eu vejo assim que quando o paciente está nessa postura de que não, eu quero parar de usar e vai para o consultório com os pais disposto a isso, assim, não tem resistência nenhuma. E se tem alguma desconfiança, alguma reserva, fala assim, puxa, mas né, você pretende usar droga, né, durante esse processo? Não, não pretendo. Tá, então por que não fazer o exame? Coisa Tá da bom, então, recusa beleza. já fala sobre o resultado do exame, né? Eu sempre explico isso, né? Exatamente. Então, A nesse recusa caso, já é o resultado. normalmente emplaca muito bem. Tá? Quando é mais difícil é quando é uma coisa que vem unilateral dos pais. Né? Eu converso com os pais que o exame toxicológico é importante Entendi. e o filho não está querendo parar de usar. Tá? E junto com o toxicológico eu proponho a ideia, daí do tema de hoje, de combinados. Eu falo assim, bom, você está tentando parar de usar, então a princípio a gente mantém tudo igual. Você vai para o psicólogo só, para o psiquiatra e vai tentar ficar sem usar. Aí a gente vai fazer um monitoramento toxicológico. Pode ser que você não dê conta, tá? Porque a dependência química é assim, assim, assado, tal, e acontece. Né? Pode ser que você não dê conta. Então vamos combinar o seguinte. Isso aqui é só um exemplo, tá? Isso eu vou percorrer com os pais e ver o que faz mais Entendi. sentido para o caso. Ok, No claro. primeiro positivo que der, tá? Então a gente vai eliminar um facilitador do consumo, tá? Já que você não está dando conta com esses facilitadores presentes. Que pode ser, por exemplo, sei lá, o dinheiro, né? Ou a saída, ou tal. E aí você tenta, sem ter o dinheiro, que vai ser um obstáculo para usar, você tenta ficar sem usar. Se Você vai você... por tentativa e erro, assim, vai Exatamente. junto. Mas isso é combinado com ele, né? Com ele junto, com ele junto. Tá? E às vezes ele discorda e tal, vai daí a negociação com a família junto ali. Tá, entendi. Se nesse processo der um segundo positivo, voltar a dar positivo, a gente tira 2 elementos, tá? Facilitadores. Então vamos supor dinheiro mais carro, Tá. né? Ou saída, balada, né? Tipo, né? Saída em tal horário, enfim. Aqui dá para entrar muitas coisas, né? Que Claro. dependendo do que está mais Você associado ao faz uma consumo, avaliação antes. É uma avaliação de cada caso, óbvio. isso, que está associado ao Não é consumo uma dele. coisa estanque. Interessante. E normalmente, quando chega no terceiro, fala assim, e se mesmo com tudo isso voltar a dar positivo, daí a gente vai pensar em vir para esse modelo aqui, internação. Tá? Que vai ter um período aqui de, sei lá, de 1 a 6 meses, vai mais difícil aqui. Aqui em Curitiba, na verdade, é 3. vai 1 a 3 a 4, assim. Né? Aqui no Rio também. Tá, mas vamos por aqui 1 a 4 meses. Né? Acho que em São Paulo que é a coisa mais extensa, né? Mais Acho que a extensa. cultura lá é outra, mas aqui no Rio também é assim. E eu vejo que tendo a sensação que eu tenho, assim, né, que tendo um bom suporte ambulatorial e familiar, não faz sentido ter internações muito longas. É verdade, você tem razão. Salvo que o caso seja muito grave. Mas, né, não... Então, ok, vai ter esse período aqui, né, porque não deu conta com todo o suporte ambulatorial e monitoramento. Ficou esse período aqui. Saindo daqui, volta para esse modelo. Ambulatorial. Tá? E com outros acordos aí já Exatamente. faz acordos baseados nos anteriores, enfim. Normalmente aqui o mais comum que acontece assim, voltou para cá, dentro dos 3 primeiros meses, se der positivo, internamento breve, de novo, desintoxicação 15 dias, 20 dias. Se isso aconteceu um lapso depois dos 3 meses de abstinência, aí a gente volta para um monitoramento um pouquinho mais intenso aqui. Aí se der de novo, daí a gente pensa em... Isso aqui é um ciclo, né? Eu chamo de ciclo do tratamento. Então, enfim, eu gosto muito desse modelo, me ajudou muito a pensar quando eu cheguei nisso para as famílias, porque ele tira aquela ideia da família do tratamento que dá certo ou dá errado. Vamos tentar isso e daí deu errado. Isso é então, fundamental. vai tudo por água abaixo. Não, é um ciclo. Vamos construindo junto isso e até que a gente acerte a mão do que vai funcionar melhor para aquele caso. Então, aqui que eu entro com a ideia dos combinados, Gi. É um processo de mudança de hábito, então você precisa ter a tal da paciência, mas
paciência com esse tipo de foco localiza muito mais a família, né? A família fica... A família, estou incluindo o paciente também, né? Porque não fica na mão do terapeuta, né? Assim, né? Tira da cartola alguma coisa aí. Aí a gente... todo mundo faz parte do processo. É legal isso, é bem legal. Sim. Muito E vejo legal. que a família vê um caminho pavimentado, né? Fala, puxa, então, né, a gente já... Ok, entendi, legal. Se não for funcionando, entre aspas, por aqui, a gente tem o que fazer sem perder a esperança, né? Sem falar, puxa, não tem mais o que ser feito. Então, Deixa eu... Tá, pode falar. diga. Então, deixa eu trazer uma experiência do Rio, até baseado naquela nossa primeira conversa, onde as famílias chegam mais aí, e aqui os pacientes, eles chegam mais do que as famílias, né? Então, tem uma coisa que tem me ajudado muito, isso tem a ver com estilo, como no seu caso também, que acaba virando um método e é uma coisa que a gente até está chamando de protocolo, que é o seguinte: o paciente chega, antes do protocolo eu vou falar um pouco sobre os acordos. O paciente chega e aí eu faço uma avaliação de situação e de motivação e faço uma proposta terapêutica que tem a ver com o que ele se propõe. Estou me lembrando aqui de um que chegou pedindo ajuda para parar de usar e ele tinha que se internar. Assim, aí ele disse que ele estava com medo. Aí eu disse, então vamos tentar sem se internar. Ele tem pouco suporte familiar, a família não é do Rio. E aí eu propus 1 mês de abstinência, onde ele é muito ocupado e o que ele ia fazer era ficar mais em casa. Ele trabalha muito, muito de casa, ele é acadêmico. Na primeira semana, aí deu a pandemia. Na primeira semana ele saiu para usar e ele está há 3 meses sem usar droga. Mas esse acordo que eu fiz, assim, vamos tentar nesse primeiro mês desta forma. Esse acordo que eu fiz com ele deu para ele, isso palavras dele, uma perspectiva que ele disse que ele nunca teve, que é dele junto com o terapeuta num método e poder reavaliar esse método, que é exatamente isso aí que você disse, que não fica essa sensação de o tratamento está dando errado, deu certo ou dá errado. Ele entende que é uma... Depois que ele conseguiu ficar esse 1 mês sóbrio, aí eu também já vi algumas coisas, dentro dessa avaliação, né, eu percebi que era muito importante a família participar, já que ele já estava mais engajado. Ele é um homem adulto, ele tem 34 anos. E aí, pela pandemia, eles entraram com vídeo. Nick entraram naquele esquema preciso conhecer você pelos olhos da sua família. Legal. E aí a família falou do problema dele de uma perspectiva que eu não conhecia, foi muito bom. E aí eu percebi que a família não entendia nada de dependência. Tinha álcool em casa, cobrava dele porque ele ia e bebia o vinho que estava lá na geladeira, enfim, eles não entendiam nada. Aí eu, na frente dele, expliquei algumas coisas. Aqui, essa coisa de indicar para a família se tratar é muito difícil, porque eles se sentem bastante inflacionados. Mas ficou muito claro para eles, né, que eles não tinham o conhecimento que poderiam ter, mas enfim, e eu expliquei como é que era o tratamento, não sobre abstinência, nada disso, mas que era um processo de qualidade de vida e que a gente ia fazendo acordos. Mas eu não disse qual, né? Legal. E uma coisa que tem a ver com o protocolo é que a gente vai vendo quais são as necessidades sistêmicas do caso. Então, quando a pessoa entra no tratamento, a gente faz uma avaliação daquela situação mais circunstancial, aquilo que está mais premente.
quando ela, para manter o tratamento, questões sistêmicas aparecem. Então, claramente, ele era um filho tratado como criança, assim, meio adolescente, meio Infantilizado, assim, adolescentizado. pelos pais. E aí eu estava falando sobre a importância deles terem uma relação mais nivelada, Que porque a mãe idade que ficava... ele tinha? Ele tem 34. 34. A mãe ficava atrás dele pelo celular, ele fugia da mãe. E aí a gente planejou conversas, que quando ela quisesse falar com ele, que ela marcasse, que ela ligasse, fizesse uma ligação de vídeo. E ele diz que isso tem sido muito bom, porque ela não tem procurado ele o dia inteiro, que eles marcam e que ela respeita o horário dele. Aí ele falou sobre isso, que ele tinha o horário dele. Então, então a gente fez esse acordo dessa relação mais adulta. Isso sustenta uma maior autonomia dele. Que bacana, sim. Ele se sente muito mais qualificado hoje, porque ele se sente mais assistido. Então, assim, o terapeuta poder saber o que está fazendo, ter um planejamento, ter um norte e ter um método, ajuda por demais o paciente a chegar aí. E tira um pouco esse fantasma de ter que ficar abstinente ou não, porque tratamento é muito mais do que isso. É uma reprogramação da vida presente e futura. A droga, ela pode entrar, porque, enfim, ela vai entrar ou não, mas ela é contextualizada, mas essa habilitação que um terapeuta precisa ter, de ter um foco, de ter um planejamento, que a gente chama de... a gente aqui tem uma metodologia de construir um protocolo ou uma outra coisa, né? Que a gente até tinha falado. Vou trazer aqui, Rafael. Bacana, então, né? Porque só para... Enquanto eu compartilho, você fala aí. Legal, e ponderando assim, né? Porque a coisa do acordo terapêutico, interessante, porque quando eu falo de combinados, normalmente são combinados com relação ao monitoramento do uso. Né? E é legal porque né, a ideia do acordo terapêutico, acordo de recuperação, né, como você coloca aqui, ele amplia para um combinado, para um acordo que envolve o relacionamento disfuncional da família também. Exatamente. Eles fazerem um acordo para tornar mais funcional o tipo de relacionamento que eles estão estabelecendo. Isto, que é para a gente manter a recuperação, né? Que a gente amplia, né? Então eles ouvem da terapeuta como eles podem ajudar a manter uma autonomia daquele paciente. Então eu falei sobre eles entenderem mais de adicção, ter ou não álcool em casa, mas manter os relacionamentos num nível mais adulto, porque isso combina mais com aquilo que ele quer para ele. Então, a gente faz uma coisa aqui, Rafael, que uma vez eu tive um insight, eu não uso mais a palavra vínculo, sabe? Não uso. Mesmo? Olha só. Porque vínculo, ele não traz exatamente a funcionalidade. Vínculo é algo que existe, pode ser para o bem ou para o mal. Agora eu uso essa expressão aqui, ó, conexão de confiança. Para substituir vínculo, porque eu creio que todo terapeuta ele tem que buscar uma conexão de confiança, que é o seu cliente acreditar que você pode ajudá-lo. Não é porque tem muito treinando meu assim que fala, ai, mas o meu vínculo com ele parece uma coisa dependógena, um dependendo do outro. Conexão de confiança, você cria uma ponte onde o outro pode confiar em você, o paciente, ele confia na sua capacidade de ajudá-lo. Eu acho que é válido tanto para outras relações. É válido tanto para exatamente, tanto para a relação do paciente com o terapeuta, do terapeuta com o paciente, quanto do paciente com a família, né? Exatamente. A gente fala vínculo, falamos, vocês vão criar uma conexão de confiança. Legal? Nossa, isso. Muito legal. Acho que expressa muito melhor o que a gente busca do que a ideia não do vínculo. Eu acho também.
E não confunde a gente, porque a nossa formação traz essa palavra vínculo assim, com muito ranço, acho assim, tá muito viciada. E nessa área, a gente precisa estabelecer conexão de confiança. Assim, a gente tem esse lugar de ajudar a pessoa a ter uma vida melhor. Então, confiar que isso é possível. A gente tem esse papel, né? Então, a gente, para a família, para o terapeuta, e essa conexão vem junto, com firmeza e gentileza, que é uma coisa assim que eu aprendi na disciplina positiva, que a gente precisa ser firme e gentil ao mesmo tempo enquanto líder. Porque os terapeutas são líderes, né? E, é claro, com os ajustes que sejam necessários. Né? Acho que aí a gente sabe, você foi falando, eu lembrei até como isso se complementa, né? As duas ideias, né? Dos combinados por consumo e dos acordos terapêuticos para as relações. Tem uma citação que eu gosto muito, muito mesmo, assim, que está naquele livro das Mudanças no Ciclo de Vida Familiar, da McGoldrick. Da Mônica McGoldrick. Isso. Para não tirar outra Beth Carter. A Beth Carter, para não tirar a Beth Carter, E é um capítulo sobre alcoolismo no ciclo de vida familiar que fala assim que a abstinência, ela precisa ser alcançada para que se possam trabalhar as relações disfuncionais. E as relações disfuncionais, elas precisam ser trabalhadas para que a abstinência possa ser mantida. Né? Então é um ciclo, uma sacação fantástica. Eu gosto muito, me ajuda muito a pensar o tratamento. Assim, falar, não, a gente precisa conseguir a abstinência. Tá, e vamos construir isso aí, no tempo que a família precisar, no tempo que o paciente precisar, porque enquanto a droga está presente, é muito difícil que as relações elas se tornem funcionais. Tá? É possível, né? Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Né? Então, a gente vai construir isso. Construiu a abstinência, não adianta, não se dê por satisfeito. Agora a gente vai ter que colocar energia nesses acordos terapêuticos para que as relações possam se tornar funcionais, né? Trabalhar as relações disfuncionais que existem, que se construíram a partir da dependência química. E isso que você está falando me lembra assim que a gente, enquanto terapeuta, a gente é especialista, na verdade, né? Porque assim foi o que a gente já disse. Essa é uma área que precisa de especialista, porque a gente precisa conhecer, né? A gente sabe que tem coisas que ajudam no desenvolvimento de um tratamento e coisas que atrapalham muito. Né? Essas coisas precisam estar claras, elas vão mudando de acordo com a fase do tratamento. Por exemplo, excesso de controle atrapalha muito numa manutenção de tratamento, sei lá, a pessoa está sóbria há 1 ano. Então, não dá para os pais terem a mesma postura que tinham no primeiro mês. Então, essa migração, ela é uma estratégia. Até no começo, né, Gisele? Eu tô lembrando de uma família que eu atendi recentemente, de início, assim, que eles estavam fazendo, né, antes de procurar ajuda? Tinha GPS no carro dele, rastreio no celular, contato com os amigos que ele tinha para saber a notícia dele e tal. E daí a gente foi comecei o acompanhamento com essa família. Eles começaram com os toxicológicos, né, de mútuo acordo com o filho se propôs a contribuir, enfim, dentro do processo da família. E foi um desafio no começo fazer eles compreenderem a ideia de que fazendo toxicológica com esses combinados com o filho, eles não precisavam mais de GPS, de monitoramento no celular, de controle com os amigos, porque isso estava enlouquecendo a relação. Né? Isso estava enlouquecendo ele e os pais. Que é você estabelecer uma relação de confiança dele com os pais e deles com o tratamento, né? Porque os pais abrem mão de outros controles para isso, né? Para controle eficaz, né? E transparente, né? E claro. Isso, eficiente, exatamente. Porque esses outros, muitas vezes, não são eficientes, né? Não são eficientes. E acho que aí é legal, né? Acho que para reforçar, assim, a ideia pelo menos dos combinados, que também não adianta nada os pais fazerem toxicológico para monitorar, dar positivo exame e eles não saberem o que fazer com isso. Exatamente. Então tem que ter o combinado com o filho,
por isso que tem que ser transparente, fala assim, filho, se der positivo, a gente vai conduzir as coisas dessa maneira. Tá combinado? Né? Envolver o filho na decisão. Eu lembro, é engraçado, eu tô falando agora, tô lembrando quando eu trabalhava com consultoria, no comecinho de carreira, assim, eu estudei muito de coaching na época. Uhum. Tinha um princípio de coaching que eu lembro até hoje. Tinha dois que eu lembro muito bem, assim, mas um deles era o que chamava de commitment through involvement, né? Que é o comprometimento pelo envolvimento. Eu falo, se quer que alguém esteja envolvido numa ação, né, que foi decidida, a pessoa precisa se sentir participante daquela decisão. Então, com o paciente, os pais eles precisam encontrar uma forma de envolver o paciente, né, naquele acordo, e isso caracteriza o combinado. Né, que daí o paciente se compromete também com aquele movimento, com enfim, com aqueles acordos. Isso eu acho que, assim, a gente vê na prática a família, ela se sente com o norte, né? Porque a dependência química, ela traz uma sensação de desqualificação da família com ela mesma e do paciente com ele mesmo, né? Então, eles se sentem, quando eles estão de frente com um terapeuta que sabe o que está fazendo, eu tenho falado muito essa frase, eu posso não garantir resultado, gente, eu não garante, mas eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe o que você está fazendo. A gente sabe o que está fazendo. E aí, quando eles acreditam nisso, eles também passam a saber o que estão fazendo. Porque eles passam a entender o que é eu sei o que eu estou fazendo. Inclusive o filho, quando reivindica. Não, olha só, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. Mas não é um discurso vazio, manipulativo. E sim, um discurso que tem a ver com a confiança, né? Porque todo mundo vai precisar assim, aprender uma nova forma de se conectar de um jeito funcional e não manipulativo. Perfeito. Tem a ver com a Muito bom, relação. nossa, muito bom mesmo, Gi. Acho que valeu. Acho que esse é um conceito, são conceitos que são, acho, fundamentais, assim, são pilares de um tratamento para dependência que funciona. E inovador, né? Porque a gente está numa área que tem um mito de que o profissional ele é um autoritário, mandão e todo paciente é internado, como se fosse um tratamento um tanto, uma palavra da moda, fascista. E não é o caso. Não é o caso. Dá muito mais trabalho, mas ao mesmo tempo... Claro. É engraçado, né? É uma coisa que sempre me intriga na área, assim, porque fala assim, é inovador, porque tem pouca gente, mas é uma coisa que o Stanton escreveu em 1980 e bolinha, ele né? É fantástico, ele é fantástico. E com dependente de heroína, né? Exatamente. Com dependente de heroína. Ele tem Bom, gente que é você falou uma coisa, quero até te propor um tópico para a nossa próxima conversa. Diga. Você estava falando ali das coisas que, eu não lembro o termo que você usou, mas que não funcionam, ou que fazem estragar o tratamento. Eu pensei nisso também. A gente falar aqui o que colabora para o tratamento e o que não colabora. Quais são as coisas que colaboram. Pensei nisso também. Mas é que a nossa lista já é tão extensa, mas enfim. Vamos engatando o que faz sentido aí. O que colabora e o que não colabora. Legal. Acho que é uma boa lista. Fechado? Fechadíssimo. Então tá bom. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Beijão. Até mais.